todos os irmãos nesta manhã. Amém? Louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta manhã com os irmãos. E é sempre uma honra falar a esta igreja. É um privilégio imenso que tenho quando tenho a oportunidade de usar o microfone e o púlpito desta igreja. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão nesta manhã, cada família aqui representada. Sabemos que o tempo que vivemos é tão difícil, as lutas são tão imensas, que precisamos da ajuda do nosso Deus para vencer os obstáculos. E precisamos sempre olhar, como o autor de Hebreus diz, olhar sempre com firmeza para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se desviarmos a nossa visão dele, nós podemos ver coisas que venham nos enfraquecer. E é olhando para ele que nos fortalecemos. É olhando firmemente para ele que encontramos forças. É olhando para o Senhor Jesus que podemos conseguir superar as adversidades. Quero convidar os irmãos para poderem abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao 6. Neemias, capítulo 1, versos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Feche seus olhos. Soberano Deus, bendito Pai, nos rendemos diante do Senhor nesta hora, Senhor, em gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nesta hora, Deus, quando acabamos de ler a Tua palavra, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra ela é poderosa e eficaz. A Tua palavra, Senhor, é a Sua revelação para nós. A Sua palavra é o nosso norte. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos e suplicamos ao Senhor, para que neste momento, Deus, de reflexão na Tua palavra, o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de que possamos sair daqui, ó Deus Santo, fortalecidos pela Tua graça. Para tanto, ó Deus, suplicamos os Teus cuidados e a Tua direção, no nome santo de Jesus. Amém. Eu estava, quando ouvi e recebi esse convite do pastor Alexandre para falar aos irmãos nesta data,
eu fiquei a me perguntar o que falar. Eu questiono sempre com Deus, porque eu preciso sempre de uma palavra dele para poder falar. E eu passo alguns dias pensando, lendo, até chegar a um tema, chegar a um texto, algo que me chame a atenção. E me veio a vontade de falar sobre reconstruir, porque esse tempo é o tempo disso. Nós estamos passando por um tempo onde precisamos reconstruir relacionamentos, reconstruir projetos, reconstruir sonhos, reconstruir aquilo que ficou para trás, aquilo que se estagnou, aquilo que parou, aquilo que não teve prosseguimento. Nós precisamos de reconstruir, porque a obra não pode parar. Nós precisamos continuar, não é? E é fundamental pensarmos nisso, e eu fiquei assim um tanto impactado, viu, pastor Itajaci? Quando eu vi o tema de missões estaduais, que fala justamente sobre isso, tempo de reconstruir, baseado também em Neemias, e Neemias é um dos grandes exemplos para nós sobre esta ótica. É importante perceber, irmãos, que Neemias, ele era copeiro do rei, era aquele que experimentava o vinho do rei antes do rei beber. Se estivesse envenenado, ele era atingido, logicamente, né? Ele era um homem de alta confiança do rei. Ele tinha grande responsabilidade na presença do rei, na gestão do rei. Ele tinha um compromisso de vida com o rei. E Neemias nos traz alguns ensinamentos neste texto, no que diz respeito a reconstruir, na importância de pensarmos na reconstrução. Neemias, ele recebe no seu convívio alguns dos seus irmãos, dos seus amigos, que uns foram levados cativos, assim como ele, e outros ficaram lá. Outros ficaram abandonados, outros ficaram sozinhos, outros ficaram exilados também no seu próprio lugar, sem ninguém por perto, sem ninguém para ajudar. Irmãos, o contexto que nós estamos vivendo hoje é exatamente este. Pessoas que estão sozinhas, se sentindo sozinhas, abandonadas, sem saber o que fazer, para onde ir. Há pessoas, como foi relatado hoje pelo nosso professor, que estão dentro de casa até hoje, desde o início da pandemia. Não sai absolutamente para nada. Há pessoas que saem porque precisa sair, precisa continuar a vida, precisa ganhar o pão do dia a dia, precisa se arriscar. Essa é a verdade, não é? Como nós fazemos, muitos de nós fazemos. Precisamos sair, mas com os devidos cuidados. E Neemias vem nos ensinar aqui algumas coisas fundamentais para esse momento. Eu queria pensar com os irmãos a respeito de tempo de reconstruir, porque quando falamos em reconstrução, pensamos em reforma, pensamos em continuar a obra. Não é? Pensamos em não parar, pensamos em colocar algo que foi destruído, ativo, funcional, não é? É preciso que haja atitudes para que isso possa acontecer. Observe, irmãos, o primeiro ensinamento que nós temos de Neemias, quando os seus irmãos vão lá falar com eles, dar notícia para ele, a respeito de como estava Jerusalém. O texto diz, versos 2 e 3, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei,
pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Olha, irmãos, o retrato da situação do povo em Jerusalém, dos que restaram ali: destruição, miséria, abandono, muros derrubados, portas queimadas. Precisa-se fazer uma grande obra, ou melhor, precisa-se continuar a reconstruir o que um dia foi destruído. No início de 2020, nós começamos a perceber a destruição que este vírus causou, essa pandemia. Muita gente, irmãos, eu acredito que muitos aqui, ou quase todo mundo aqui, tiveram perdas. Não é verdade? Muitos perderam. E perdas irreparáveis. Perdas que fazem até hoje chorar. Perdas que fazem até hoje o coração doer. Eu senti isso na pele também, porque eu perdi meu pai em fevereiro. E é muito difícil. Eu tive alguns problemas de saúde em função disso, né? Eu não tinha hipertensão, passei a ser hipertenso. Estou em tratamento até hoje em função disso. Tive alguns problemas, paralisia facial. O emocional foi ali embaixo, foi embora. Quantas pessoas tiveram a sua vida interrompida em função da pandemia e teve grandes prejuízos materiais, prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos, não é? Nunca foi tanto procurado um analista, um psicólogo, como é nesse tempo, pela destruição causada pela pandemia. Quantas pessoas têm medo até hoje de aproximar-se de pessoas? Deixamos de ver o sorriso no rosto porque precisamos usar máscara. Deixamos de abraçar um irmão. Deixamos de apertar a mão. O protocolo sanitário, ele nos trouxe muitas restrições por causa da pandemia. E nós precisamos nos cuidar de fato. Mas isso se retrata em perdas para todos nós. Quantos irmãos gostaria de chegar na igreja, como acontecia, né? De chegar, abraçar, apertar a mão, dar um beijo no rosto? E hoje é impedido disso acontecer. Hoje é vedada essa condição. E é importante, irmãos, observarmos que na época de Neemias, a situação não era tão diferente como nós, não é? Os irmãos estavam abandonados, as pessoas estavam sem perspectiva nenhuma. Tudo foi tirado delas, tudo, absolutamente tudo, foi tirado delas. Uns ficaram presos para servir ao rei, outros ficaram ali abandonados. O que fazer nessa hora? O que fazer nesse momento? O que fazer para começar de novo? O que fazer para dar prosseguimento ao que foi estagnado, foi parado lá? O que fazer? Quantas pessoas que perderam negócios? Irmãos, eu trabalho com comerciantes e sou prestador de serviço de manutenção de cozinha industrial. Alguns restaurantes na Barra fechou. Eu passo em certos lugares, eu fico com o coração sangrando, vendo tantas lojas fechadas. Quantos negócios interrompidos, quantos sonhos interrompidos, que foi preciso fechar as portas.
Foi preciso interromper um negócio, um sonho, não é? Quantos que idealizaram um projeto, um sonho, para colocar em prática, e conseguiu, e quando conseguiu, teve que parar. Quantos prejuízos, quantas pessoas que morrem por causa disso, por causa dos seus sonhos que foram interrompidos. Quantas pessoas que estão hoje, até hoje, pensando como retornar, como fazer de novo, como começar outra vez. São pensamentos, irmãos, são questionamentos que nós fazemos e que por muitas vezes não temos respostas. Mas eu aprendo aqui com Neemias algumas coisas. Primeiro, Neemias nos mostra que nós precisamos ter entendimento da nossa realidade. Ele quis saber como estava em Jerusalém, qual a situação, ainda que trágica, eu preciso saber. Temos restrições? Temos. Não podemos fazer o que nós fazemos até 2019. A vida que vivíamos é outra agora. A nossa realidade é outra. E precisamos nos adaptar. A igreja está aprendendo a fazer isso. A igreja precisa continuar. A obra do Senhor, ela não para. Deus não parou com seu projeto, irmãos. O único que não parou nesta terra foi Deus. Ele não parou com o seu projeto. Assim como aconteceu com Neemias, no tempo de Neemias, acontece no nosso tempo também. Deus deu o entendimento a Neemias de que ele precisava entender a situação. Ele precisava conhecer o contexto. Porque Jerusalém estava em ruínas. O povo estava em abandono. Sem perspectiva nenhuma. Sem saber o que fazer. Eles precisavam de ajuda. Quantas pessoas que nós olhamos na nossa realidade estão hoje, de fato, precisando ser ajudados. Eu às vezes passo nos sinais na cidade, pessoas, como aumentou, como cresceu o número de pessoas com cartaz na mão. Antes era só vendedor ambulante, hoje não, pessoas pedindo ajuda, porque precisam ser ajudados, não sabem o que fazer, estão abandonados, têm família, filhos, eles pedem, suplicam, e é preciso atender, né? E como fazer? Como atender? Vai roubar? A maioria não faz isso. A maioria não vai roubar. A maioria são pessoas de bem. A maioria são pessoas corretas. A maioria são pessoas de família. A maioria pensa nas pessoas. E não vai querer tirar nada de ninguém. Precisa ser ajudado. Quantas pessoas na nossa vizinhança estão aí sofrendo? Família que perdeu o que provia a casa, né? E não tem mais de onde tirar. Não tem como sobreviver, a não ser se tiver ajuda. Neemias queria conhecer tudo, queria ter o entendimento de tudo que estava acontecendo. Porque a situação física, emocional e psicológica do povo estavam em ruínas, assim como nós estamos vivendo. Eu passei por um problema muito alto de emocional, um sofrimento muito alto, e consequentemente tive algumas reações, paralisia facial, pico no coração, alguns problemas orgânicos, e eu preciso continuar, eu não posso parar. Eu ficava pensando, irmãos, diante dessa pandemia, precisando trabalhar, eu fiquei em 2020 cerca de 4 meses, não foi, amor? 4 meses dentro de casa, sem poder fazer nada. Quando eu comecei a receber atendimento, quando começou o cliente a ligar para nós, comecei então a trabalhar.
4 meses depois, 4 meses, você sabe como é que é, né? Só gastando. Deus, em todo tempo, Ele é bom. Em todo tempo, Deus nos ajuda. Em todo tempo, Deus cuida de nós. Mas nós precisamos agir também. Não podemos ficar na expectativa de achar que só Deus tem que fazer alguma coisa. Deus nos dá a oportunidade de agir. Percebe bem, eu prestei atenção nesse detalhe, está aqui, é aqui que é o cartaz, tá, né? Reconstruir, as últimas 2 letras estão diferentes a cor. Ir. Para reconstruir, você precisa agir. Né? Para reconstruir, você precisa fazer alguma coisa. Foi estratégico isso, certamente. Porque eu preciso tomar atitudes. Eu preciso conhecer a minha fragilidade. Eu preciso ter cuidado. Porque para trabalhar, eu preciso trabalhar, mas eu tenho que ter cuidado para não trazer a doença para dentro da minha casa. Eu tenho a minha família. Eu tenho que me cercar de cuidados. Andar com álcool gel dentro do carro, lavando a mão sempre, usando sempre máscara, e faço isso até hoje. Eu preciso cuidar dos meus. A gente não se preocupa muito com a gente, né? Mas a gente tem que se preocupar com os nossos. Nós temos que nos preocupar com aqueles que são nossos. Eu tinha que ter a preocupação, tenho a preocupação até hoje, de chegar em casa e não contaminar ninguém. Ou seja, não ser contaminado, logicamente, e não contaminar ninguém, não trazer a doença para dentro de casa. Muitos irmãos foram contaminados. E essa doença é tão ingrata, porque você não consegue perceber quem está perto de você se está contaminado. Muitos foram contaminados porque aconteceu assim. Né? Teve contato com pessoas que não sabiam que estava contaminado e acabou sendo contaminado. Eu tive contato com um pastor, numa reunião de pastores, num sábado. Me sentei com ele, claro que eu estava de máscara, mas me sentei com ele, conversei com ele, participamos ali do momento. Semana seguinte, esse pastor foi internado e na mesma semana morreu. Eu levei um susto, mas graças a Deus eu não fui contaminado. Porque ele já estava contaminado ali e não sabia. Ele já estava contaminado e não sabia. O problema é exatamente esse dessa doença. Você ser contaminado, não tem nenhuma reação, e quando a reação vem, ela vem para matar. Cada pessoa tem as suas defesas de organismo, né? Em que um reage melhor, outro não. Outros são fortes e outros são fracos. Então é preciso todo cuidado. Neemias, ele queria não saber somente ter o entendimento da situação, porque ele precisava levar um entendimento para o seu povo de recomeçar, de reconstruir. Ele precisa ter estratégia para isso. Nós conhecemos o nosso inimigo hoje. Nós sabemos que nós precisamos nos cuidar, mas precisamos continuar. Nós sabemos que nós precisamos ter cuidado, lavar sempre as mãos, usar álcool 70, usar máscara, evitar se aglomerar, né? Nós sabemos tudo isso. Nós temos o conhecimento agora. No início não. No início foi tudo novidade. No início até os médicos não sabiam nem como fazer. Porque quem já passou por pandemia aqui? Alguém já passou por pandemia? Eu acredito que não, né? Alguém já passou por pandemia? Não. Ninguém sabia o que era pandemia, como funcionava, como só sabia de ouvir. Não é? Se eu não me engano, a última foi a gripe espanhola, né? Que matou várias pessoas. Mas aqui ninguém sabia como enfrentar uma pandemia. E a pandemia veio e destruiu muitas famílias. Neemias sabia da destruição agora em Jerusalém,
sabia que os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas. E a vida cristã, irmãos, é feita de desafios. É feita de desafios. Precisamos enfrentar as adversidades sem ter medo dela. Sem ter medo de enfrentá-la, não é verdade? Sem querer parar, desistir. Precisamos dar prosseguimento, porque a Bíblia, ela já nos orienta, já nos fala que a vida cristã é de desafios, é de dificuldade. Eu gostei muito da palavra daquele irmão, domingo de manhã passado. Ele falou exatamente sobre isso, que a vida cristã é de sofrimento. Jesus fala em João 16:33, não é? Que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ou seja, não pare, não desista. Vocês vão ter sofrimento, vão ter dificuldade, vocês vão enfrentar barreiras, vai haver pedras no caminho, vocês vão encontrar empecilhos, mas você não pode parar, você não pode querer desistir, achar que não tem mais jeito. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, o texto diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Diante de todo o caos, diante de toda a adversidade, diante de tantos problemas que nós enfrentamos, uma coisa nós precisamos saber, que Deus ainda continua sobre o controle de todas as coisas. Deus continua tendo o domínio de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, fugiu do controle de Deus. Deus continua sob o controle. Jesus, ele em Mateus 28, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele. Todo o poder. E ele continua dizendo, olha, portanto, ide. Ele diz, olha, continua. Ide, pregai. Ensinem. E ele finaliza dizendo, olha, eis que estou com vocês todos os dias. Eu estou sempre com vocês, para que você não perca a fé, para que você não perca o ânimo, para que você não desista, para que você confie na condição de superação. Você vai vencer sempre os obstáculos, se você confiar em Jesus. Neemias, ele sabia que as adversidades viriam. Neemias sabia que os problemas, ele começaria a enfrentar. Porque, irmãos, quando você está numa grande obra, a obra de Deus é uma grande obra, haverá sempre quem tenta te impedir. Haverá sempre quem se torna o seu inimigo. Impedir de você vir para a casa de Deus, impedir de você ler a Bíblia, impedir de você falar, orar a Deus. Vai ter sempre impedimento, se você se disponibiliza a fazer isso. Neemias sabia disso. Surgiu três adversários para ele. Sanbalate, Gesem e Tobias. Os três queriam armar e impedi-lo de fazer aquela obra. Lá no capítulo 6, versículo 3, se eu não me engano, ele diz, olha, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu preciso continuar. Eu não posso perder o foco. Eu não posso perder o foco. Você tem foco de vida? Você tem um propósito na sua vida? Se está em Deus esse foco, esse propósito, você não pode desistir. Porque Ele está com você todos os dias. Ele está com você todos os dias. É uma garantia que Ele nos deu. Por isso, reconhecendo a realidade, reconhecendo a situação em que vivia, Neemias, ele conhecendo a história do povo de vida, a situação que eles estavam vivendo, Neemias agora, ele vem nos mostrar que é preciso buscar em Deus a direção de vida. O que Neemias fez?
parou, né? Depois de ouvir o que ele ouviu, jejuou e orou. E diz: ó Senhor. Ele começou a clamar a Deus. Ele sabia da situação do povo. Nós sabemos da situação que vivemos. E precisamos continuar a clamar. Paulo diz: olha, orai sem cessar. A oração, ela é fundamental na retomada. A oração é fundamental porque precisamos da direção de Deus nessa reconstrução. Você tem sonhos, tem projetos? Não esqueça de buscar a Deus. Você teve algum projeto que parou? Algum sonho que foi interrompido? Não deixe de buscar a Deus. Buscar a Deus, irmãos, foi a solução encontrada por Neemias. E o salmista, no capítulo 46, versículo 1 a 3, olha só o que ele diz: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que aconteça qualquer problema que tente nos impedir, eu preciso buscar a Deus, eu preciso olhar para Ele, eu preciso buscar pelo socorro bem presente. Ele está conosco, promessa dele de estar conosco todos os dias. Eu preciso olhar para Ele e pedir socorro a Ele. Lembra o que os discípulos fizeram naquela tormenta no mar? Quando o barco parecia que ia afundar, o que aconteceu? Jesus estava dormindo, descansando. E os discípulos, com toda a sua habilidade de pescador, tentou dar um jeito. Mas quando não conseguiam, eles olharam para Jesus e pediram socorro. Precisamos pedir socorro ao Senhor quando as coisas estão difíceis. Precisamos pedir socorro ao Senhor quando nós temos projetos, sonhos. E precisamos reconstruir tudo isso. Precisamos pedir socorro ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente. E Deus, amados, Ele deu a Neemias estratégia. Deus deu a Neemias estratégias importantes nesse propósito de reconstruir Jerusalém. Capítulo 2, verso 1 a 5. Olha o que o texto diz. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está assolada, tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Estratégia. A tristeza no rosto de Neemias chamou a atenção do rei. O rei lhe ofereceu ajuda, porque o rei queria que aquele que o servia estivesse bem, feliz. Porque a verdade é, ninguém gosta de ver ninguém triste perto de si, não é? Ninguém gosta de ver alguém que está chorando perto de si. Você logo procura saber o que está acontecendo. O rei fez isso. Neemias explicou o que aconteceu, e agora ele tem ajuda do rei para ir à sua cidade. O rei abriu as portas para Neemias.
Porque Neemias clamou ao Senhor. O nosso Deus é o Deus que abre portas. E abre portas e ninguém fecha. Mas Ele faz isso quando nós clamamos. Batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. É preciso atitude. É preciso iniciativa. É preciso fazer algo em prol para que aconteça alguma coisa. Neemias, ele demonstra uma visão estratégica de ir pedir carta, não é? Pedir ajuda para poder ir aos seus irmãos a reconstruir. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos dê estratégia. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos dê entendimento de como começar essa reconstrução. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos mostre o caminho. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos dê a direção. Porque a oração, irmãos, ela é fundamental nesse momento de reconstrução. Jeremias, Deus fala para ele, capítulo 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Orar, clamar, buscar a Deus. 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o vosso coração. Deus está pronto, irmãos, só esperando uma atitude nossa. Deus está numa expectativa tremenda a nosso respeito, só esperando que nós falamos, só esperando que nós o busquemos, só esperando que nós tomemos uma atitude em prol do acontecimento, em nosso favor. Lembram, irmãos, da história de Ana, que era atormentada por não ter filhos? Penina tinha filhos. Elcana, seu marido, amava muito Ana. Ana, ela tomou atitude. Qual atitude? Vai para a casa de Deus e começa a clamar. Começa a buscar a Deus. Começa a falar com o Senhor. Colocar para fora toda a sua angústia. Colocar para fora todo o seu desejo, todos os seus questionamentos. Precisamos, irmãos, buscar a Deus e abrir o nosso coração para Ele, para que Ele possa de fato agir em nós. Os irmãos sabem que é uma grande terapia quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Deus é o nosso analista principal. Ele quer nos ouvir sempre. Ele quer sempre ouvir o que nós temos dentro, ainda que Ele já conheça tudo. Porque quando nós tomamos a atitude de abrir o nosso coração para Deus, começa a acontecer tratamento dentro de nós. Por que o analista está ali sentado e você falando com ele, falando? Porque isso libera tratamento para nós. É um tratamento quando você expõe o que está dentro de você, quando você coloca para fora o que está dentro de você, que está te angustiando. Lhe faz bem. O salmista diz, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos se adoeceram. Você se fechar, e nessa pandemia, muitas pessoas ficaram em depressão, justamente por causa disso. Não sabem o que fazer, se fecham e ficam doentes. É preciso buscar a Deus e abrir o coração. É preciso buscar a Deus porque só Ele tem a solução. É preciso buscar a Deus porque só Ele tem uma direção de vida para nós. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando entendemos a situação que vivemos, que nós somos frágeis fisicamente, que somos frágeis emocionalmente, somos frágeis psicologicamente, e colocamos para Deus toda essa nossa fragilidade, e sabemos que só Ele, Deus, pode nos fortalecer, a continuarmos a seguir, a caminharmos em direção do propósito dEle, da vontade dEle. Quando nós fazemos isso, irmãos, Deus age em nosso favor. Deus vai fazer o que Ele quer para fazer. Deus vai fazer o que Ele tem para fazer. Deus vai fazer porque é Ele que tem a vontade absoluta sobre todas as coisas. Você tem vontade?
Logicamente, todos nós temos. Desejamos muitas coisas. Mas o apóstolo diz, olha, tudo que você tem para fazer, faça para a glória de Deus, para a honra de Deus. Porque a glória, a honra pertence a Ele. Tudo é dele. Estamos aprendendo na escola dominical sobre a importância da mordomia. Isso significa que eu não sou dono de nada, absolutamente de nada. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor. Eu sou administrador dos meus bens, da minha família, administrador financeiro, mas Deus é dono de tudo isso. Um dia prestarei conta, e eu preciso ter todo o extremo cuidado naquilo que Deus me deu para fazer. Falhamos? Falhamos. Você vai falhar outras vezes? Vai, eu vou falhar também. Mas não posso desistir e continuar nessa caminhada para continuar acertando. Precisamos acertar dia a dia. Eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Eu preciso acertar dia a dia, porque eu sei que eu vou continuar errando. Paulo diz, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, quando eu vou ver, já está feito. A minha fragilidade humana me permite a desejar ser dependente de Deus. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E eu preciso disso. Preciso das misericórdias de Deus. Preciso do cuidado de Deus. Porque por mim, eu perco tudo. Sou frágil demais. O diabo é muito astuto. Ele quer a destruição de tudo. Ele tentou fechar a igreja. Mas a Bíblia diz que nem a porta do inferno prevalecerão contra a igreja. A obra é de Deus. Deus está no comando de tudo. A obra dele continua. O plano dele está em curso. Nada se perdeu. Para finalizar, eu quero fechar com esse texto. Eu quero que fique registrado no teu coração esse texto, que é um texto que é um texto base da minha vida. Isaías 41, verso 10, conhecido por muitos irmãos, não é? É um texto que nós devemos carregar para toda a nossa vida. Logicamente que não só esse texto, mas todos os textos. Mas esse texto é um texto que solta aos meus olhos. O texto diz, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nessa retomada, precisamos da ajuda do Senhor. E precisamos saber que Ele está conosco, pronto a nos ajudar, pronto a nos fortalecer, pronto a nos sustentar. Para isso, precisamos abrir o nosso coração para Ele, para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Amém? Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente.